Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Nós vamos ler os versos de 1 até o 8, apenas para o contexto. Eu quero me ater apenas os primeiros versos aqui deste livro, deste capítulo de Colossenses, para a gente pensar sobre a nossa nova vida, ou a nossa vida em Cristo, onde tudo é novo. Se tudo está novo, como que a gente deve viver? Colossenses 3, verso 1 em diante diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Vamos até o 11. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Esse é o contexto de se você já ressuscitou em Cristo. Depois você pode ler os versos aí, esses todos, inclusive de 12 para frente, que fala de revestir também de entranhas de misericórdia, sobre o que acontece na ressurreição. Somos mortos ou vivemos o mortificar da nossa carne, né, nesse sentido, e deixamos várias das coisas: malícia, inveja, dissensão, ciúme, egoísmo, né? Eu quero compartilhar com os irmãos essa ideia de tudo novo, de uma vida nova, e o verso 1, com os adendos aí do 2 ao 11 em diante, né, vai tratar de alguns pormenores tão importantes. O primeiro deles é sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo. Na verdade, o termo ali é uma certeza. Algumas Bíblias até traduzem como já que vocês ressuscitaram, ou algo desse tipo. Essa Bíblia aqui é mais provocativa. Será, né? Se já ressuscitaram. Mas a ideia de Paulo é certa. Já ressuscitaram com Cristo. Bom, gente, essa é a primeira coisa que a gente tem que tratar aqui, que não é tão fácil, tão simples ao que parece. Por quê? Bom, porque Cristo já ressuscitou. Se a gente estivesse pensando, sei lá, em Lázaro, né, que foi ressuscitado por Cristo, mas foi apenas a ressurreição deste corpo, mas Cristo ressuscitou. E nós já ressuscitamos? Talvez a nossa resposta facilmente seria assim: não, Senhor, então eu não ressuscitei não, porque eu vou ressuscitar lá no fim, quando Cristo vier buscar a sua igreja, aí sim, né? O próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, né? Quando ele vier, então, aí tocará a trombeta, os mortos estarão incorruptíveis, nós seremos transformados. O que ele está querendo dizer aqui? Bom, certamente não é a mesma coisa do que a ressurreição final. Ele está tomando como certo que nós já participamos da ressurreição de Cristo. Aquilo que Cristo fez, nós já participamos dos benefícios dele. E o que é a ressurreição de Jesus? Eu me lembro que, por muito tempo, a teologia e a pregação cristã deu ênfase à morte de Jesus, que é crucial, extremamente necessário. Pensar na sua morte, ou seja, em ele dando a sua vida. E a ressurreição, para muitos parece, e para mim, por tempo, pareceu apenas um resultado óbvio. Se morreu para não ficar morto, ele tem que ressuscitar. Então, é óbvio que ele tem que voltar a viver. Mas existe um significado muito profundo em Cristo ter ressuscitado. Como que podemos explicar? O judeu da época do apóstolo Paulo e da época de Jesus acreditava em algo bíblico, ou até então a revelação que eles tinham, de que haveria uma ressurreição no final dos tempos. Você lembra de Marta, né? Marta que vai conversar com Jesus, João 11, e Lázaro havia morrido,
E Jesus fala assim: você crê que ele pode ressuscitar? Sim, Senhor, na ressurreição dos mortos, lá no final dos tempos. Essa era a crença que eles tinham por motivos bíblicos, porque no Antigo Testamento se prega a ressurreição. Então eles já poderiam crer que haveria uma ressurreição final. Mas o que acontece na ressurreição de Jesus? Bom, existe algo que nós às vezes não percebemos. Jesus não ressuscitou como Lázaro, que ressuscitou no seu corpo carnal e morreu depois, ou como o filho da viúva de Naim, que nem sabemos o nome, que foi uma ressuscitação, né? Voltou a viver, e voltou a viver nesta vida. Mas o que Jesus fez foi pegar a ressurreição final, que estava prometida lá no fim dos tempos, e trazer para o meio da história. O que ele fez foi antecipar a ressurreição dos mortos. Portanto, ele já tem o corpo transformado, Jesus está com o corpo de glória, porque ele já ressuscitou. É claro que teve a ascensão também, né? Mas esta é a grande ideia da ressurreição de Jesus. O que é? É o fato de que aquilo que iria acontecer no final da história, aconteceu agora com Jesus. A ressurreição final para Jesus já iniciou. Por isso, por exemplo, Paulo pode chamar Jesus da primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Você sabe muito bem o que é primícia. Lá na sua casa, se você tem um quintal, né, com frutas, você tem às vezes as primeiras frutas, né, que dão lá 1 semana antes, 2 semanas antes de dar todas as outras. Essas são as primícias, os primeiros frutos. E Paulo vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus também é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro, agora não mais o unigênito, que seria único, mas o primogênito. O que é isso? Aquela ressurreição que eu e você esperamos no fim dos tempos, Jesus já está vivendo, Jesus já ressuscitou em poder e glória. É claro que ele virá também, enfim, mas ele já está sentado à direita do Pai. Tá, e o que isso tem a ver comigo? O que essa ressurreição de Jesus tem a ver com a nossa vida? Tudo bem, eu entendo que é mais do que apenas voltar a viver, é experimentar o fim dos tempos agora, né, Jesus? Tem um detalhe interessante no que Paulo escreve, que eu queria atentar aqui para os irmãos. Talvez você já tenha notado que Paulo usa o termo assim, a presente era. Você já leu quando Paulo fala assim, o presente século, ou presente era? Ou quando ele fala era vindoura, a era vindoura, ou o século vindouro, né? Dependendo da tradução. O que Paulo está querendo dizer? É o seguinte, vou voltar à explicação dos judeus lá para a gente entender. O judeu acreditava que quando acontecesse a ressurreição, vamos dizer que aqui é o fim, né? A ressurreição acontece, vou fazer aqui, né? Aqui acontece a ressurreição, para cá é a era vindoura. É a era que vai começar de glória, e eles achavam até que era uma era política, né, que eles iam dominar tudo, mas é a era vindoura. Nós agora estamos vivendo a era atual, de sofrimento e tudo mais, mas olha o que Paulo vai dizer, inspirado por Deus. Quando Jesus ressuscita, a era vindoura já começou. Esse é o benefício da ressurreição de Jesus. A era vindoura, ou seja, benefícios, bênçãos, sinais daquilo que seria vivido só depois da ressurreição dos mortos, já começou em Jesus. Então Jesus, que é a primícia e o primogênito, ele também traz bênçãos e benefícios da era vindoura. Você quer ver? O fato de você poder ser salvo e ter o Espírito Santo habitando no seu coração, benefício da era vindoura, que Jesus já antecipou para nós vivermos aqui. O fato de nós presenciarmos cura, orarmos uns para os outros, dons que vêm do Espírito Santo, todos os benefícios da era vindoura. Talvez você vai dizer assim, mas eu não estou vivendo no céu ainda. É verdade, é como se as duas eras ainda estivessem aqui. A gente vive a era atual, que é pecado, que é morte, que vem lá desde o Éden do pecado, mas a era vindoura já está pairando. Paulo, ele usa o termo, depois os irmãos vão me ajudar a lembrar aí, eu acho que é Romanos 13, se não me engano, ele usa o termo alvorecer, não o termo, né, mas o símbolo ali de um novo dia raiando. Deixa eu ver se é Romanos 13, que eu gosto desse termo, acho que não é 13 não, depois alguém pode me ajudar aí, que é a ideia do dia estar nascendo.
E é bem o termo alvorada, né, da nossa igreja, o dia nascendo, como nessa imagem aqui. Qual que é a ideia? É que a noite está passando, o dia é chegado, nós estamos nesse meio termo, nessa penumbra. Estamos vivendo a era atual, que é de escuridão, de trevas, mas o sol já está raiando. Agora voltamos para o nosso texto. Se você já ressuscitou com Cristo, olha aí, ou melhor dizendo, você já ressuscitou com Cristo, você já vive os benefícios da ressurreição, não todos eles, como será lá na glória, até porque nós temos doenças, temos tristezas, a morte, a angústia, mas ainda assim há benefícios, há sinais daquilo que já está acontecendo conosco. A primeira verdade é que nós já ressuscitamos, nós já temos uma nova condição. É a condição de um homem eterno, de alguém transformado por Deus. Lá em 2 Coríntios 5,17, que é um texto que a gente gosta muito, eu mesmo gosto muito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A tradução, eu me lembro de um comentarista bíblico que eu estava lendo, que eu achei fantástico esse comentário, que a tradução correta ficaria muito estranha. Na verdade, o termo original ali seria mais ou menos assim: se alguém está em Cristo, eis nova criação. Por quê? É a ideia de que Cristo está fazendo nova todas as coisas. E aí, quando você se converte, você vira participante dessa nova criação. Entendeu? Não é só você que é uma nova criatura, você já é um habitante dessa nova criação. Eu costumo dizer que Jesus está fazendo nova todas as coisas, começando pelos habitantes, né? Por mim e por você, nova criação. Nós já ressuscitamos com Cristo, essa é a nossa condição. É por isso que ficamos incomodados e devemos ficar mesmo com o pecado, especialmente o nosso, especialmente o meu. Ficamos incomodados em ter uma vida de oração. É por isso que a gente nunca vai estar alinhado com o mundo, nunca, porque nós já ressuscitamos, nós já fazemos parte do povo da ressurreição. Por isso há uma viva esperança em nós e há um olhar diferente. Enquanto o mundo está olhando para a noite, nós estamos olhando para o alvorecer. Não tem como ser igual. Nós já partimos de outro lado. Aí se explica um pouco por que o mundo é tão diferente da gente, eu espero que seja mesmo, né? Esse próximo passo, o próximo ponto é, se já aconteceu isso no seu coração, meu irmão, não viva como alguém que está morto espiritualmente. Buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. A minha condição transformada gera o quê? Uma vida transformada. Gera uma busca, um desejo, algo que é diferente, que é da onde? Que é de cima, de cima. Aí talvez, é claro que a gente não vai dizer isso, né? Como se eu tenho que ficar olhando para as estrelas, olhando para os astros. Obviamente não é isso, né? Posso fazer um paralelo aqui com Filipenses 4:8, né? É que nós devemos pensar no quê? Tudo que é amável, justo, puro, de boa fama, né? Isso aí, ó, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Buscai as coisas que são de cima, ou seja, esteja atento àquilo que pertence ao reino dos céus. Por quê? Porque eu já ressuscitei com Cristo. E Paulo vai nos contar como buscar as coisas que são de cima. Antes dos nossos discursos, a nossa vida. Estais mortos e a sua vida está escondida com Cristo. Mortifica os membros que estão sobre a terra. Mortifica o quê? A prostituição, impureza, apetite desordenado, vil consciência. Todo esse texto aqui. Maledicência, ira, cólera, malícia, palavras torpes, mentira. Então agora a gente busca o que é de cima e não o que é de baixo. Agora a gente vive para aquilo que é do Senhor. Irmão, se a sua vida espiritual já foi transformada e se você já participa dos benefícios da ressurreição de Jesus, isso estará claro na sua vida. Eu não preciso chegar aqui e dizer para os irmãos, eu quero dizer para vocês que eu sou convertido, hein? E ai daquele que falar que o pastor não é convertido. Não, você tem que olhar na minha vida. Você tem que dizer, não, tudo bem, o pastor tem os seus erros, tem os seus problemas, mas ele é convertido. Você sabe, um dos maiores testemunhos que eu vejo de alguém que é convertido, não é a pessoa que não erra,
Que a pessoa que não erra é difícil, né? É muito perfeito. Mas é a pessoa que se arrepende. Pessoa que se arrepende. Que diz, olha, eu errei. Isso é um testemunho de conversão muito grande. Sabe por quê? Porque ele está pensando nas coisas de cima. Ele está sempre olhando para aquele monte, né? O Monte Sião, está se comparando com ele e dizendo, não, eu não sou perfeito, não, eu errei. Ele está lendo a Bíblia, ele está escrutinando o seu coração. Dos testemunhos de que eu ressuscitei, estou participando dos sinais da ressurreição de Jesus, é uma constante busca para ser parecido com Ele, uma constante busca para pensar nas coisas que são de cima. Como está a sua vida aí? Nas minhas orações, né, eu já compartilhei com os irmãos há um tempo atrás, eu tenho um documento, assim, um papelzinho que eu fiz aqui no celular, de um livro sobre pecados, né? Então, todo dia é uma área de pecado. Aí o pecado de pensamento tem várias perguntas. Uma delas é, sua mente está cheia de Cristo ou das coisas deste mundo? Aí eu penso e tenho que orar a respeito, né? É uma pergunta tão estranha, né? Porque na primeira hora, assim, você pensa e diz, é claro que eu estou pensando em Jesus, né? Jesus é demais, fantástico. Mas aí a gente começa a se perguntar, peraí, e o meu tempo? E os meus esforços? O meu pensamento? E aquilo que eu gasto, sei lá, até gasto dinheiro? São coisas mundanas ou coisas que glorificam a Jesus? E isso talvez seja buscar as coisas que são de cima, reorganizar a sua vida para a glória de Jesus. Você já ressuscitou. Não viva como alguém que não ressuscitou. Busque as coisas que são de cima, reorganize o seu dia, sua vida, para buscar o Senhor. A terceira e última frase desse verso, ele diz, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aonde? Lá em cima. Lá em cima não sabemos onde, né? Mas é a ideia de que ele está na glória, com o Pai, assentado à destra de Deus. É um detalhe aqui, você vê que tudo aqui está baseado em Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, participamos da ressurreição dele. E agora, ele está assentado à destra de Deus. Se nós participamos da ressurreição dele, isso aqui nós não participamos, não. Nós apenas vemos. O quê? A soberania e a grandeza de Jesus. Estar assentado à destra é sinal de poder. Ele está assentado à destra daquele que manda no mundo. Ou seja, Jesus é tão poderoso quanto. Onde Cristo está assentado à destra do Pai, lá em cima, é sinal de que Ele está governando o mundo. E se a gente pode reler esse verso, começando pelo final, agora as coisas fazem mais sentido, né? Ele governa o mundo, Ele é Senhor, Ele está à destra de Deus. Então esse é um exercício para mim e para você. Olhar todas as notícias, olhar todas as preocupações que nós temos, todas as angústias e dizer, o meu Senhor governa o mundo, o meu Senhor governa o mundo. Eu estava pensando há um tempo atrás, né? Será mesmo que Deus se preocupa com os detalhes? Será que Deus está guiando cada passo da nossa vida? E aí me veio à mente uma resposta, creio que do próprio Deus, né? Uma ideia assim que foi guiada por Ele, é que essa não é uma dúvida válida. A dúvida é, será que eu creio em Deus? Porque se eu creio em Deus, não tem, e no Deus da Bíblia, né? Não tem como eu duvidar que Ele está guiando todas as coisas. A pergunta como se diz, é mais embaixo. Se Ele é Deus mesmo, então certamente Ele está guiando as coisas. Então não é se Deus, será que Deus está se preocupando com tudo? Será que Ele está olhando para a minha vida? Será que Ele está cuidando? Não. A pergunta é, será que eu creio em Deus? Porque se eu creio em Deus, eu tenho certeza que Ele está guiando todas as coisas. Esse Senhor Jesus está à destra de Deus. Ele tem todo o poder. E é de lá que nós enxergamos tudo. Irmãos, isso parece um tanto quanto estranho, parece uma fuga deste mundo. Tem aí um teórico, né, que criticou a igreja, o famoso Karl Marx, né, pai do marxismo, comunismo, e criticando o cristianismo, ele diz assim, a religião, mas ele está falando dos cristãos, é o ópio do povo. Ópio era um tipo de droga daquela época que o pessoal fumava e ficava calmo, né? Então o que ele está querendo dizer? Você vai ouvindo aí a pregação, o cristianismo, e aí todo mundo fica aceitando aí as mazelas da vida, né? Mas a verdade é que aqueles que estão olhando para o céu são os que mais trabalham. Interessante, né?
Aqueles que estão olhando para a glória são os únicos que conseguem entregar a sua vida em prol do reino. O apóstolo Paulo diz: eu me gastarei, me deixarei gastar por vós. E nós vemos quantos irmãos e irmãs de fé que na hora da morte, na hora da perseguição, conseguem entregar a sua vida. Por quê? Por que fazem coisas tão grandes aqui na terra? Porque o olhar delas está lá em cima. Na verdade é invertido, o cristianismo não é o ópio não, ele é o poder de Deus, é o dunamis, ou dinamite de Deus, para que esse mundo seja transformado. Você quer ficar parado, você quer ficar amarrado e não conseguir trabalhar para o Senhor? Olhe para as coisas da terra. Interessante, né? Fica preocupado com as coisas dessa terra. Aí a gente diz assim: não, mas não vai dar certo, porque isso aqui não vai acontecer, aquilo lá não. Olha só como está o mundo, como está o Brasil. Isso, fica preocupado. Agora você quer trabalhar com intrepidez? Olha para as coisas de cima. Lá você vai ver que Cristo está sentado à destra do Pai. Os problemas desse mundo nunca foram problema suficiente para vários irmãos e irmãs missionários que entram em locais terríveis. Se fosse por isso, eles iam dizer: não, mas olha lá como que está difícil, lá tem mais doença, mais corrupção, mais problema. Mas estão olhando para cima. Lá em cima, Cristo está sentado à destra do Pai. Então eles podem trabalhar, eles podem agir, porque agora eles conseguem entender quem que manda no mundo. Bom, aí eu termino falando esse verso de Paulo para você. Já ressuscitou com Cristo? Você já está vivendo os benefícios da ressurreição, da nova vida, ou do século vindouro em você? Então pense nas coisas de cima, busque essas coisas, seja transformado à luz do Evangelho de Cristo, e não se esqueça que Cristo está sentado à destra de Deus, não se esqueça que Ele manda no mundo. Por quê? Porque tudo foi refeito, ou tudo está sendo refeito, eu, você, nossa vida, e em breve todas as coisas estão convergindo para Cristo Jesus. Isso vai acontecer no fim dos tempos, né? Efésios 1:10 testemunha isso. Lá tudo será convergido abaixo de Cristo, Ele será o cabeça de tudo, mas nós já estamos abaixo dele, nós já percebemos isso, nós já podemos andar nesta visão transformada que confia no Senhor. Quero orar com você, que já ressuscitou com Cristo, e para que a gente possa pensar nas coisas que são de cima, que são do alto, entender que a nossa vida é transformada por Ele. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque as misericórdias do Senhor chegaram até nós. Pai, renova o nosso coração na Tua presença. Nós cremos que participamos da glória do Senhor, não em sermos glorificados, mas em sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Participamos dos sinais do reino, benefícios da ressurreição que já nos foram comprados pelo precioso sangue de Jesus e pela ressurreição de Cristo. Mas sabemos que ainda vivemos neste mundo, e neste mundo costumamos olhar para as coisas que são da terra, costumamos achar que são os reis e os governantes que mandam, mas o Senhor está acima de todas as coisas. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos corpos, entregamos a Ti a nossa mente e coração, o nosso futuro, a nossa esperança, tudo está nas Tuas mãos. Faz-nos olhar e trabalhar olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor está acima de tudo. Deus, renova a nossa esperança em Ti, porque nós cremos que todas as coisas estão sendo feitas novas, e nós já somos participantes dessa nova criação. Nos faz olhar mais para o Senhor do que para o jornal amanhã, mais para o Senhor do que para a nossa condição terrena, né? Mais para o Senhor do que qualquer dificuldade que venhamos enfrentar. Eu oro grato pela Tua esperança e pelo Teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus, amém.